Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma atividade de matemática. E a atividade de hoje vai cobrar de você o conhecimento de sequências, tá? Então a gente vai trabalhar sequências recursivas e não recursivas, tudo isso vai ser cobrado na atividade. Mas para que você possa obter êxito, né, na sua atividade, eu estou trazendo aqui algumas informações pertinentes ao tema que eu tenho certeza que vai lhe auxiliar de forma positiva. Então veja, quando se fala em sequência de números, tá? Existe uma associação, né, da importância da matemática no seu dia a dia. Por isso que é citado aqui que a matemática ela está presente no nosso dia a dia. E veja, ela não só se apresenta em forma de cálculo, não. Tá? Existem sequências lógicas, né, e organização do número que tem uma associação muito grande, talvez até bem antes do cálculo. Um pedreiro aqui para assentar um tijolo, certo? Além dele ter que efetuar alguns cálculos matemáticos, é importante ele também adotar a estratégia de sequência para assentar esse tijolo. Não é verdade? Uma quitanda, certo? A forma de organização dela, né, e até do preço, né, a gente percebe que tem que ter uma sequência, uma organização. Aqui também tem uma pessoa fazendo tricô, por exemplo, né, bordando aqui alguma coisa. Dá para você entender, né, que aqui existe uma sequência, uma organização, tá? Do modo como ele está montando essa figura aqui. Enfim, em diferentes situações, percebe-se a organização da matemática e a presença, principalmente na ideia de sequências, tá? E aí, tudo que eu falei anteriormente tem a ver com uma ideia chamada de padrão matemático, né? E o que seriam esses padrões matemáticos? Né? Esses padrões matemáticos são exemplos, né, da presença da matemática na vida das pessoas, certo? E onde é que a gente pode encontrar isso daí? Veja, você pode encontrar não só em mosaicos, né, em figuras, né, mas, por exemplo, o seu modo de andar, né, é um padrão matemático, até porque também ocorre repetição. O modo dos animais. Olha, você observa a característica dos animais. Observa a característica do seu rosto. Vê se não existe uma lógica, né? Se você dividir seu rosto em dois lados iguais, né, dois lados, você vai perceber, né, que um lado é simétrico ao outro. O modo dos animais se locomoverem, né, os ritmos musicais, né, o próprio artesanato, os passos da dança, né? Existe uma lógica matemática em cima disso. E essa lógica nós chamamos de padrões matemáticos. E tem outras e outras situações que eu acredito que deve estar passando aí pela sua cabeça. Tá? Então veja situações bem interessantes aí. Ó. Tudo isso daí envolve padrão matemático. Não é verdade? Olha só, no dia a dia, né, no nosso dia a dia, quando a gente fala em sequência, é comum a gente se referir a algo que tenha segmento, continuação. Né? Até se você pesquisar a palavra no dicionário, você vai encontrar mais ou menos esse significado. Né? E essa sequência faz parte da nossa vida, não é verdade? Por exemplo, os dias de um mês. Né? 1, 2, 3, até chegar lá no 30. Né? Se o mês tiver 31, a gente acrescenta o 31 aí. Agora, os dias de um ano. 1, 2, 3, 4, até chegar lá no 365. Né? Se o ano for bissexto, né? 366. Número das casas. Olha para a sua rua e observa como é organizada a numeração das casas. Perceba, olhe bem direitinho se não tem uma lógica. E aí eu faço um questionamento. Você já pensou se esses números fossem desorganizados? Por mais que a pessoa informasse um número, certamente um carteiro ou qualquer pessoa teria dificuldade para encontrar. Mas aí já usam a padronização e organização dos números para facilitar nisso daí. Certo? Olha, a numeração dos lugares no transporte público, no cinema. E se não tivesse essa numeração, como seria? Né? Fica a pergunta no ar. Se a gente analisar, por exemplo, o número de carros que passam numa estrada, a gente consegue construir uma sequência desses números aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até, não é verdade? E se você observar essa sequência, é uma sequência que é ordenada de 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Veja que o número que vem depois ele é somado com 1 do antecessor. Não é verdade? Eu faço até uma análise. Estão lembrados do assunto do início do ano?
Tá? É como se fosse uma revisão desse assunto. Tá? Cada número a partir do primeiro resulta da adição do anterior com a unidade. E essa sequência que a gente acabou de ver aqui agora é a sequência dos números naturais. Isso já foi visto em sala de aula. Olha só, olha a numeração dessas casas. 2, 4, 6, 8. Né? Dá para a gente deduzir qual é o número dessa casa aqui, né? Ou então de outra que tivesse aqui, não é verdade? Então veja, essa sequência de números aqui, 2, 4, 6, 8, certo? É um tipo de sequência. Não é organizado de um em um, mas dá para você entender que ela pode ser a sequência dos números pares. Certo? Inclusive, esse tipo de sequência aí, certo? Ela é chamada de sequência não recursiva. Certo? Ela pode ser considerada uma sequência não recursiva por qual motivo? Pelo motivo, certo? Que você não depende do número anterior para determinar o seguinte. Certo? Uma coisa você sabe que aqui é os números pares. Então, por ser uma sequência de número par que você já sabe, então é uma sequência não recursiva. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Ô professor, e se fosse 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Aí sim a gente poderia classificar como uma sequência recursiva. Que poderia ter um número diferente ali na ordem, que a gente não sabe identificar. Não é verdade? Olha só, vamos lá. Agora vê essa outra sequência. 1, 3, 5, 7. Dá para deduzir quem é o próximo, né? E aí veja. Essa sequência aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Enfim, dá para você perceber que isso aqui é uma sequência dos números ímpares. Uma sequência também não recursiva. Certo? Tranquilo? Mas o que seria essa sequência de números? Né? Porque gera uma dúvida aí, é importante você investigar isso. Né? Veja, a sequência de números ela é um conjunto de números ordenados de uma determinada forma. Vocês perceberam que teve uma ordem para aquilo dali, né? E veja, cada número que apareceu aí, certo? A gente chama de termo dessa sequência, tá? E a posição que esse termo ocupa, né, nessa sequência é chamada de ordem, tá? Aí a ordem é o quê? Ela representa a posição em que se encontra o termo. Então veja, essa sequência aí, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Ela é uma sequência, beleza. Quem é o primeiro termo? É 1. Né? Então, ou você diz que ele é o primeiro termo, né, no caso, ou você vai dizer o quê? Que ele é um termo de ordem 1. Então, qual é o valor desse termo? 2, né? Quem é o quarto termo? 8. Certo? Ou você diz que é o quarto termo, ou você diz que é o termo de ordem 4. Então, primeiro termo ou termo de ordem 1, quarto termo ou termo de ordem 4. Então, isso é uma sequência. Certo? Só que só existe sequência de números. Tá? Existem algumas representações, certo? Que você pode usar os números. Por exemplo, olha esse trevo aí. Ó. Considera agora o exemplo dos trevos. O primeiro trevo tem quantas folhas? 3 folhas. 2 trevos vão ter 6 folhas. 3 trevos, 9 folhas. 4 trevos teriam quantas folhas? E assim sucessivamente. Aí fica a pergunta aqui. Quantas folhas tem 10 trevos? E 14 trevos? Veja, se a gente utilizar a lógica anterior, você vai ver o quê? Ó? Considerando essa coluna que foi montada, número de trevos e número de folhas, quando eu tinha um trevo, era 3 folhas. Quando eu tinha 2 trevos, o total era 6 folhas. 3 mais 3, né? 3 trevos, 9 folhas. E aí veja, quando tiver 10 trevos usando essa lógica, você já vai deduzir que é 30. Mas professor, como é que eu chego à conclusão que é 30? Fazendo um desenho, né? Mas tem uma ideia mais fácil, né? 14 trevos, 42 folhas. Certo? E aí, por que tudo isso aconteceu? Se você analisar aqui o contexto todinho, se a gente chamar de N, esse número de trevos, e esse de baixo, você vai perceber que ele é o triplo do número de trevos. E como foi que eu deduzi? Veja aqui que na segunda coluna, o 1 virou 3. Por quê? Porque é 3 vezes 1. O 2 virou 6. Por quê? Porque é 3 vezes 2 que dá 6. O 3 virou 9. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. O 10 virou 30. Por quê? Porque 3 vezes 10 é 30. O 14 virou 42. Porque 3 vezes 14 é 42. Então, o N vai virar 3 vezes N.
Estão lembrados, né, de expressões algébricas? Foi o que aconteceu aqui. Ok? Professor, e quer dizer que se fosse 20 trevos? 20 vezes 3. Certo? A expressão não é 3 vezes n? Tranquilo? Vamos lá. Essa sequência anterior, né, ela também pode ser considerada uma sequência não recursiva. Sabe por quê? Porque a gente já sabe que ela é formada pelos múltiplos de 3. Não é verdade? Analise direitinho. Ela é uma sequência, certo, que é formada pelos múltiplos de 3. E aí, veja, quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15. É por isso que dá para fazer uma dedução, né? Então ela pode ser encontrada somando sempre 3 unidades ao termo anterior. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o termo de ordem 1, é 3. Segundo é 6, o terceiro é 9. E assim sucessivamente. Até você concluir que lá no final é 3 vezes n. E aí pela tabuada do 3 você também pode chegar, né? Olha só. Esse 3 vezes n, ele é uma expressão algébrica, como você já sabe, né? Então ele é capaz de gerar todos os termos dessa sequência. Basta você substituir o n por quem? Ou por 1, ou por 2, ou por 3. É através daqui que você determina. Então se o professor pedir para você o 20º termo, você simplesmente vai trocar o n por quem? Por 20. E consequentemente aqui ficaria quem? 3 vezes 20, não é isso? Concorda comigo? Se o professor pedir o 20º termo, é 3 vezes 20. Veja quem é que está no lugar do n agora. O 20. Por quê? Porque eu quero o 20º termo. E aí, quanto que é 3 vezes 20? 60. Então, você já vai saber que o total de folhas do trevo, quando chegar no 20º termo, será 60 folhas. Certo? Outra informação importante. Esse 3 vezes n, ele é chamado de termo geral da sequência. E n é a ordem dele. Certo? Esse termo geral, ele é uma expressão que nos permite determinar qualquer termo dessa sequência. Basta você conhecer a posição. Nós agora calculamos a posição 20, né, na 20ª posição, e aí conseguimos calcular o somatório das folhas até chegar nesse termo. Certo? E aí existe outros tipos de sequência. Olha essa, ó, sequência dos múltiplos de 5, que também não é recursiva. 5, 10, 15, 20, 25, enfim. Você vai perceber claramente que é 5 vezes n. Logo, ó, o 12º termo dessa sequência é 60. Por quê? Porque 5 vezes 12 é 60. Certo? Tranquilo? Olha só. Às vezes, essas organizações, né, de sequência aparecem dessa forma aqui. Ó. E aí, veja. Por que essa fórmula aqui, certo? Por que essa fórmula aqui é n ao quadrado? Por quê? Porque, veja, 1 é uma bolinha, 2 é 4, 3 é 9, 4, 16 bolinhas, certo? E por que a fórmula para essa sequência é n ao quadrado? Veja que se você fizer aqui, ó, 1 ao quadrado, vai dar 1. Se você fizer 2 ao quadrado, você encontra 4. Se você fizer aqui 3 ao quadrado, você encontra 9. Se você fizer aqui 4 ao quadrado, você vai encontrar 16. Certo? Isso aqui é até uma possibilidade de vocês encontrar números quadrados perfeitos. Inclusive o 1, o 4, o 9 e o 16, eles recebem esse nome, números quadrados perfeitos. Até porque eles são o quê? Eles possuem raiz quadrada exata. Né? Acredito que você já deve ter visto isso no ano anterior. Mas perceberam por que é essa fórmula? Porque sempre a gente pegou os termos que estão aqui em cima e elevamos ao quadrado até chegar no total de bolinhas. Tranquilo? Então vamos lá. Olha outros exemplos aqui. Ó. Veja que na sequência anterior, a gente conseguiu, através dessa fórmula, determinar números quadrados perfeitos, por exemplo. Né? Essa outra daqui, a gente consegue fazer uma dedução para números triangulares, certo? E veja que aqui é o 1, aqui é o 3, aqui é o 6, aqui é o 10, 15 e 21. Você sabe por que eles são chamados de números triangulares? Por quê? Porque o somatório deles, certo, forma triângulos.
essa forma de organização deles aqui, certo? Tranquilo? Peço até que vocês, posteriormente, se quiserem investigar qual é a fórmula que representa isso daqui, quiser postar lá na plataforma do Google Class, eu agradeço, posso até lhe atribuir uma pontuação extra em cima disso, tá? Agora tem que demonstrar, tá bom? Então por isso que isso é chamado de números triangulares. Olha, vê só. Agora preste atenção nessa outra sequência que está aí, ó. E aí eu quero que você tente descobrir, né, a regra de formação. Tá aqui, mas vamos pensar. Por que aqui é 3 vezes n? Olha, primeira figura, 3 bolinhas, ó. Então o número de bolas 3. Segunda figura, 6 bolas, ó. Terceira figura, 9. Quarta figura, 12. Quinta figura, 15. Certo? Décima figura, 30. Mas como foi que ele chegou a essa conclusão? Ele percebeu que em todas as situações, nas 3 situações aqui anteriores, o valor de cima foi multiplicado por 3. Certo? 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12. Aí o que aconteceu? Ele só tinha até o quarto termo aqui, né? E aí ele imaginou o quê? Que se os outros multiplicaram por 3, consequentemente o 5 vai multiplicar por 3 também. E aí o 10 ou qualquer valor. Por isso que essa fórmula aqui também é 3 vezes n, certo? Olha só, uma frase aí bem interessante. Ó. Não há ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa um dia vir a ser aplicado aos fenômenos do mundo real. Uma frase do saudoso Lobachevsky, certo? Depois vocês podem, quem quiser investigar a história desse rapaz aí, fique à vontade, tá bom? Então, nessa situação aí, você percebe que ocorreu o quê? Uma regra de formação, né? E essa regra de formação fez com que a gente deduzisse que essa regra pode ser representada por 3 vezes n. Mais adiante, vocês vão entender que isso aqui é chamado de função linear, mas não é agora. Então, espero que tenha compreendido, tá? E aí, qualquer dúvida em relação à atividade, pode estar perguntando, tá bom? Então, um forte abraço e fique com Deus.